Hi people, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula de inglês de hoje. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de explicar algumas coisas, né? Em relação às atividades que eu tenho passado na plataforma, são atividades que são importantes para vocês responderem, porque fazem parte da construção da nota de vocês da primeira unidade. Então, eu tenho mandado atividades de videoaulas, mas também atividades para ser respondidas na própria plataforma. Então, essas atividades é importante que vocês respondam, porque fazem parte, como eu falei, da nota de vocês. A partir da semana que vem, nós vamos começar já assuntos da segunda unidade. Então, eu preciso fechar a nota da primeira unidade. Aqueles alunos que não tiveram acesso, quando eu mandei as primeiras atividades, algumas eu vou tentar reenviar para vocês. Na verdade, eu vou reenviar para vocês. E aí vocês respondem e mandam para mim de volta. Eu preciso corrigir e dar nota de vocês. Então, esta semana, né, as últimas 2 semanas, as aulas têm sido um pouquinho longas, né? Na segunda unidade, as aulas vão ser menos longas. E eu vou explicar para vocês os novos assuntos de inglês. Então, hoje nós vamos fazer mais uma atividade no livro. E a partir da semana que vem, além das atividades do livro, também vai ter atividades da plataforma no plural para vocês responder, já fazendo parte da primeira unidade, que está terminando, e da segunda unidade, que vamos começar na próxima semana, tá certo? Então, abra o livro de inglês e vamos para a nossa atividade de hoje. Ok, então aqui é a unidade 4 de nosso livro, né? Unit 4, Whiz Kid. Tá vendo esse menino aqui, um menino prodígio, né? Whiz Kid. Então, nesta idade, a gente vai falar sobre quizzes, né? E programas de TV, nas quais as pessoas ganham dinheiro por responder corretamente diversas perguntas, né? Tá aqui em cima o que a gente vai falar. Na unidade também a gente vai falar sobre o sufixo all, que transforma verbos em substantivos e também alguns substantivos em adjetivos. Então nós temos uma pergunta aqui em cima que é um subtítulo, né? Who wants to be a millionaire? Who wants to be a millionaire? Então, quem quer ser um milionário, né? Então, aqui nós temos várias perguntas, ou melhor, várias palavras que são parecidas em português, né? A gente pode reconhecer algumas palavras aqui, como idea, creative, evolution. Então, tem muitas palavras, price, information, culture, né? Culture. Então, muitas palavras aí que nós conhecemos, porque parece muito em português, né? Então, o tema de nossa aula de hoje é justamente a gente falar sobre quizzes e a importância também do sufixo all. E a gente vai fazer algumas atividades do livro. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, e nós temos um texto embaixo, né? Tem aqui até o título, né? Who wants to be a millionaire? Quem quer ser um milionário, né? Então, nesse texto aqui, que eu não vou traduzir totalmente, mas vou comentar sobre ele, ele fala sobre algumas crianças, né? Que têm a idade entre 10 a 15 anos, né? Já são adolescentes, né? Até a adolescência, que são 5 mentes brilhantes, né? São talentosas, que estão jogando, concorrendo, né? Respondendo 14 perguntas, concorrendo a 1 milhão, né? E aí são crianças de várias partes, né? Da Flórida, de Louisiana, de Las Vegas. Então, são várias partes, essas crianças respondendo a essas perguntas. Então, aqui, depois que você usar o Google Tradutor para traduzir essas informações aqui sobre esse quiz, né? Então, vocês vão responder a essas perguntas sobre esse texto. Nós temos aqui, ó, what's the name of the show? Qual é o nome do programa, né? What's the name of the show? What is special about it? O que é especial sobre esse programa? How many contestants are there? Tem uma pergunta aqui que eu pulei, né? When does it start and finish? Quando começa e quando termina? How many contestants are there? Quantos participantes tem? Tudo está aqui no texto. How old are they?
Qual a idade deles? Até eu dei uma colher de chá, né? How much do they wanna win? Quanto eles querem ganhar? Também tá tudo aqui. How many questions are there? Quantas perguntas há? Então, as crianças vão responder quantas perguntas. Então, aqui no texto fala também que eles vão participar da segunda até a sexta-feira, né? Da segunda, dia 2, até a sexta-feira, dia 6 de outubro, né? De 2017, né? Já passou. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui a respeito desse texto. Então, nós vamos agora para uma parte que fala sobre in Brazil, no Brasil. Tem algumas curiosidades sobre o Brasil e algumas questões para a gente responder sobre o Brasil, né? Coisa até que a gente não pensou, não chegou a pensar, que a gente vai aprender durante essa lição. Então, aqui tem algumas curiosidades, eu vou traduzir rapidamente aqui. Você sabia que feijoada é nosso prato nacional? Que o sobrenome mais comum no Brasil é Silva? Você sabia que o rio Amazonas é o mais largo rio no mundo pelo volume de água que deságua, né? Que descarrega? Que São Luís, a capital do Maranhão, do estado do Maranhão, é a única cidade brasileira que foi fundada pelos franceses. São curiosidades, né? E que o Brasil tem maravilhas, né? 21 maravilhas conhecidas. Uma das mais conhecidas é o Parque Nacional de Iguaçu, né? Que são maravilhas, que são pontos turísticos, né? Que tem no Brasil, segundo a Unesco. Então, a gente pode aprender, né, sobre essas curiosidades do Brasil. Então, como é que você conhece seu país, seu Brasil, né? E embaixo nós temos algumas questões sobre nosso país que vocês vão ter que pesquisar e vão ter que marcar aqui, né, que são símbolos nacionais do Brasil. Então, sobre animal, né? Which are the national symbols of Brazil? Quais são os símbolos nacionais do Brasil? Sobre animal, qual desses animal é um símbolo do Brasil? Aqui, sobre bird, sobre pássaro, né? Qual desses é um símbolo do Brasil? Então, vocês vão pesquisar e vão marcar um X sobre os símbolos de nosso país, né? Nosso Brasil. Aqui, tree, árvore, né? Qual dessas árvores simboliza o nosso país, né? É um símbolo nacional do Brasil. Então, vocês vão pesquisar, né, e realmente marcar nesses quadradinhos quais são os símbolos nacionais do Brasil. Aqui embaixo nós temos uma curiosidade, outra curiosidade. Você sabe o nome deste fenômeno no Brasil? Quando as águas do mar e do rio se encontram, isso é um fenômeno que acontece no Brasil. Tem um nomezinho, vocês vão ter que pesquisar. Quando o mar e o rio se encontram e cria uma grande onda, uma onda bem violenta, e tem um nomezinho que se dá para esse fenômeno aqui no Brasil. Então, vamos pesquisar e colocar aqui. Aqui tem nome de algumas frutas brasileiras, que vocês vão colocar os nomes, já está aqui, né? Goiaba, guaraná, jaca, pequi, pinhão, pitomba. E vocês vão colocar aqui o nome dessas frutas. Agora eu vou colocar um áudio. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Mais para cima. Pronto. Aqui nós temos um áudio. Dois rapazes, né, Jack e Bob. Eles estão preparando um quiz, né, para uma versão da escola do Who Wants to Be a Millionaire. Então, quem quer ser um milionário? Então, eles estão fazendo uma versão da escola e algumas perguntas eles estão criando sobre essa nova versão, né? Então, nós vamos completar aqui de acordo com o áudio que a gente vai ouvir sobre eles dois, né? Jack e Bob. Eu vou colocar o áudio e vocês vão ouvir para a gente poder completar aqui. Hey Bob, what do you think of this question? What's the bird which is the national symbol of Brazil? Is it the Sabiá laranjeira? That's a good one. Or we can ask about the tree, which is the national symbol of Brazil.
which is the ipe. Good. Let's keep both. The tree and the bird. Now a person. Give me the name of the man who invented the airplane. This is an easy one. Santos Dumont, of course. Well, the Americans say the Wright brothers did it. But let's keep Santos Dumont. Good. Now a famous place. What is the name of the river where the Pororoca phenomenon occurs? Is it the Amazon River, right? But in which place does it occur? In the state of Pará. What about some food? Can you name any typical food from the north of Brazil? What about pato no tucupi? Yes, right. Okay. Would you like to insert a date in the quiz? No, we only need 3 questions. Let's wait and see what our friends have prepared. Ok, deu para ouvir? Muito bem. Então aqui nós vamos completar as perguntas que eles estão fazendo, né? Estão criando para esse quiz, né? Para o quiz aqui. Então qual foi a primeira pergunta aqui? Hey Bob. Qual foi a primeira pergunta aqui? What do you think? What do you think? Deixa eu escrever aqui. What do you think? What do you think? Não tá na linha não, mas é a pergunta aqui, né? Hey Bob, what do you think of this question? O que você acha desta pergunta, né? O Jack ele perguntou para o Bob, né? Hey Bob, what do you think of this question? E aí Bob aqui responde o quê? We can ask. Deixa eu colocar mais embaixo aqui. We can ask. Vou colocar para fora aqui. Opa. Aqui, pronto. Então, hey Bob, what do you think of this question? O que você acha desta pergunta? Or we can ask about the tree. Ou nós podemos perguntar sobre a árvore, né? E embaixo. Now a person. Deixa eu colocar aqui. Now. Deixa eu chegar aqui. Calma. Vamos lá. A person. Now a person. Certo? E embaixo aqui. Me the name. Eu tô completando com vocês porque para ajudar um pouco, né? Então, now a person give me the name of the. E aí o resto não completa, né? E embaixo nós temos mais uma parte para completar. What about? Né? What about? Bom, então tá aí, né? Hey Bob, what do you think of this question? Or we can ask about the tree. Now a person give me the name of the 3 pontinhos. What about some food? E sobre comida. Então eles estão conversando e nós completamos essas frases aqui, né? Então embaixo, deixa eu voltar aqui para o mouse. Opa. Foi demais. Voltando. Ok. Aqui embaixo vocês vão escrever 3 perguntas, né? Vocês vão criar 3 perguntas aqui, como se você estivesse perguntando para um quiz. Então, vocês vão formular perguntas aqui. Certo? E aí nós temos nosso caderno de exercício. Várias atividades para a gente responder aqui. A primeira parte, nós temos que completar a pergunta, né? Vamos completar a pergunta e depois embaixo responder essas perguntas aqui. Vocês vão pesquisar essas perguntas. Então, novamente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar mais fácil. Pronto, agora está melhor. Então, aqui a gente vai completar as perguntas e na atividade mais embaixo vocês vão responder essas perguntas. A primeira pergunta aqui, deixa eu colocar o texto. A primeira pergunta aqui é how many? How many, né? How many bones
do adults have in the body? How many bones do adults have in the body? Quantos ossos os adultos têm em seu corpo, né? Então, a primeira linha aqui é how many. Segunda linha, nós temos o verbo to be aqui, né? Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Não quer ficar em cima da linha. É is. Is. Então, a pergunta é: Is it important to drink water every day? É importante beber água todos os dias, não é isso? E embaixo temos how much. Deixa eu colocar aqui, how much. How, já tem, né? Much. How much? Is it important to drink water every day? How much? É importante beber muita água todos os dias? Qual a quantidade, né? Na letra C, nós temos mais uma pergunta, né? Vamos usar aqui um pronome relativo, né? Vamos usar aqui that. Então, what is the wild animal that, né? Qual o animal feroz que representa o Brasil? A gente viu nas páginas anteriores, né? A resposta para essa pergunta. Então, that, aqui é um pronome relativo. What is the wild animal that? Na letra D, nós vamos colocar aí o verbo to be, are, para formar a pergunta. Eu nunca consigo escrever em cima da linha, mas dá para entender. Então, what are the colors? Quais são as cores da bandeira portuguesa, né? What are the colors of the Portuguese flag? Quais são as cores da bandeira de Portugal, né? A bandeira portuguesa. Então, você vai responder lá. Na letra E, nós temos mais uma pergunta. Vamos colocar aqui from. From. Opa, não foi escrito. Deixa eu apagar isso aqui e colocar mais para cima. Tentar colocar mais em cima aqui, né? Não está indo. Deixa eu diminuir um pouco para ver se melhora aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Não. Pronto. Tá aqui from. Não fica exatamente em cima da linha, mas dá pra gente entender. Ok? Where was Monet the painter from? De onde é o pintor Monet? From. Ok? Na letra F, nós temos a palavra interrogativa where. Where? Where is Melbourne situated? Onde fica situado Melbourne? Então, vocês vão responder essa pergunta. Cada pergunta dessa, vocês vão responder embaixo, né? Na letra G, eu tenho das, que é um auxiliar. Das. Não ficou nem próximo da linha, ficou. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais para cima. Das. Quase. Então, what does a color do, né? What does a color do? Então, vocês vão responder essa pergunta aqui. Na letra H, nós temos a palavra many. Deixa eu colocar aqui many. Many. Vamos colocando no livro, né? How many teeth does an adult have? Né? Então, vamos traduzindo essas perguntas para poder responder embaixo. Na letra I, nós temos when. When. Na letra I. Deixa eu apagar, tentar colocar mais em cima aqui, ó. Eu acho que não vai ser fácil, não. When. Melhorou. When. Ok? Então, mais uma pergunta aqui. Na letra J, a palavra para completar essa pergunta é N. N.
Mais uma pergunta. E a última pergunta é com who. Lembra essas palavras? Palavras interrogativas, who. Pronto. Então, nós temos aqui, eu completei as perguntas. Seria difícil para vocês completarem, mas eu completei para vocês. Vocês vão traduzir cada pergunta dessa para responder aqui embaixo. Ó. Cada pergunta vai ser respondida nesta página e nessa página aqui. Vão traduzir a pergunta e responder. Aqui nós temos alguns substantivos e o sufixo all, que eu falei para vocês. Antes de eu explicar essa atividade, eu quero mostrar um slide para vocês, que é esse slide aqui. Deixa eu colocar maior. Então, nós temos o sufixo all. Lembra que eu falei que o sufixo all, ele transforma um substantivo num verbo, ou melhor, um verbo no substantivo e um substantivo no adjetivo. Alguns substantivos no adjetivo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nature, é natureza, natural, natural. Então, o all transformou aqui, né? Emotion, ou emotion, né? Emoção, emotional, emocional, né? Region, region, região, regional, regional. Então, o all modifica o substantivo aqui, né? Nation, nação, national, nacional. Então, no caso desse all aqui, ele está transformando um substantivo num adjetivo, né? E ele também pode transformar um verbo num substantivo. Então, voltando para a página do livro, aí vocês vão poder colocar a tela cheia aqui, circular o correto. Colocar o mouse aqui e aumentar um pouquinho para vocês visualizar aí de casa. Então, aqui vocês vão ter que circular uma das duas palavras que vai combinar com a frase. Eu tenho aqui, ó, Pororoca is a nature ou natural phenomenon. Pororoca, olha a resposta de uma questão anterior. Pororoca is a nature ou natural phenomenon. Pororoca é um natural ou natureza fenômeno. Fenômeno, natureza ou natural. Então, uma das duas palavras vai fazer sentido com a frase. Então, vocês vão ter que saber qual a palavra para circular, né? Para escolher essa palavra e circular. Agora, this is a regional or region problem, né? We are a very emotional family. Emotional ou emotion. Então, cada palavra dessa, a dupla aqui, uma você vai circular que está combinando com a frase. Certo? Bom, aqui eu já expliquei, você vai responder a essas perguntas aqui que eu completei. Vocês vão responder aqui, vão traduzir as perguntas e responder aqui. E também aqui. Aqui nós temos um desafio do Enem, que vocês podem responder, ler aqui e responder. Embaixo vocês têm aqui o sufixo all, o que eu acabei de explicar para vocês. E no final vocês têm um resumo de tudo que a gente viu, da primeira unidade do livro até a quarta unidade do livro, que é esta unidade que a gente está terminando agora. Então aqui é um resumo, vocês podem responder para recapitular tudo que a gente viu na sala de aula e nesta aula à distância, né? Então até a próxima semana, nós temos mais. Bye, bye!